Alô, alô, alô. Oi. Boa noite, meu povo. Como vão vocês? Tudo bem? Como estamos? Tudo certinho? Estão aí nessa sexta-feira, dia de balada, e a gente aqui na nossa balada do Direito Penal. Boa noite, Mizinha. Tudo bem? Tatiene, boa noite. Arthur, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo, rei das sextas, tá vendo aí? O pessoal já me escala para sexta-feira, porque sabe que eu sou da turma aqui o mais centrado, o que não vai pra balada, o que fica em casa na sexta-feira, né? Galera toda aí tá curtindo, comendo água, tá Aras curtindo, Ivan curtindo, todo mundo comendo água. E eu aqui em casa, sexta-feira, claro, né? Mesmo que não fosse o Periscope, eu estarei aqui porque eu sou um rapaz comportado. Beijo, Bebel. Goiânia, tudo bem? Arthur de Recife, seja bem-vindo, meu irmão. É isso aí. Santo Antônio de Posse, né? Galera do sul da Bahia aí também chegando. É isso aí. Vamos começar agora, Marcos. Vamos começar agora. Recreio dos Bandeirantes. Pois é. Recife sempre presente aqui junto com a gente. Galera linda de Recife, já fui muito para ir dar aula, já ia muito aí no presencial. Hoje a gente está por aqui só no online, né? Serrinha, Natal, Niterói, Alphaville, Salvador, Bahia, João Alfredo, tá vendo aí? Manaus. Ó, vai convidando aí a galera de vocês, vai convidando os amigos de vocês aí, vai compartilhando essa transmissão, vai chamando o povo aí pra gente conversar. Um abraço, não só, um beijo para todo o pessoal de Sampa, São Paulo, Paulista, Pernambuco, Juiz de Fora, Minas Gerais, tá vendo? Né? Macapá, eu não conheço Macapá, um dia eu vou aí visitar vocês, né? Goiânia, pois é. A gente vai hoje trabalhar com um tema que é um tema bem importante, tá? Pessoal de São Paulo, né? Beijo para todo mundo aí, tá? Ó, a gente vai trabalhar com um tema hoje que é um tema bem importante para o exame de ordem. Eu escolhi esse tema em razão da incidência dele no exame de ordem. É seguramente do direito penal material o tema que mais caiu no exame de ordem, tá? Se a gente fizer um histórico aí das questões colocadas, das questões postas nas provas do exame de ordem, a gente vai claramente identificar que esse tema é o tema que teve a maior incidência, sobretudo agora com a banca da FGV, tá? A FGV tem cobrado esse tema com muita frequência, tá bom? E é um tema que a gente vai tratar de forma que a gente vai ver que a coisa não é tão complicada assim não. Os alunos normalmente sentem um pouco de dificuldade sobre erro de tipo, erro de proibição e discriminante putativa, tá? Mas é um tema relativamente fácil, ok? Claro, tem algumas pegadinhas que a gente precisa ficar ligado, tá bom? Mas é um tema relativamente fácil, tá? Um tema que tem uma incidência muito grande. Se a gente for analisar aí as últimas provas do exame de ordem, a FGV aí, se não me falha a memória, fez 18 exames unificados, né? Acho que ela assumiu quando era o terceiro, era o quarto, um troço desse assim, né? Mas desses 18 exames unificados que a FGV fez, foram então 36 provas de penal, tá? Uma prova de primeira fase e uma prova de segunda fase. Hoje vai ficar fácil, viu, Rafa? Hoje vai ficar fácil a gente entender isso aí, tá? Uma prova de primeira fase e uma prova de segunda fase, então dos 18 são 36 provas do exame de ordem. E dessas 36 provas, a FGV cobrou isso aí em 30, tá? Então a quantidade, a incidência de questões tratando desse tema em provas do exame de ordem é muito grande e em diversos concursos públicos, tá bom? É um tema, seguramente, um dos grandes temas de direito penal material, e claro, né, que as bancas acabam trazendo lá, espelhando aquilo que a dogmática penal trata e acompanha sobre a evolução do erro de tipo, do erro de proibição e das discriminantes putativas, tá? Então a gente vai hoje trabalhar
com esses pontos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa fazer, isso aí é claro, tá? É distinguir entre o erro de tipo e o erro de proibição. Como é que eu faço para diferenciar o erro de tipo do erro de proibição, tá bom? Quando é que eu enquadro como erro de tipo, quando é que eu enquadro como erro de proibição? Claramente, depois que a gente perceber as hipóteses de incidência de um e de outro, a gente analisa as consequências, tá? Primeiro vamos ver o seguinte, como é que eu faço para identificar a ocorrência do erro de tipo e como é que eu faço para identificar a ocorrência do erro de proibição? Quando é que o agente atua em erro de tipo? O artigo 20 do Código Penal, no caput dele, o 20 caput trata ali do erro de tipo básico, o erro de tipo essencial, tá? E o 21 trata do erro de proibição. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, boa noite, Márcia. Se vocês quiserem acompanhar aí, tá? O artigo 20 caput trata do erro de tipo, ok? O artigo 21 trata do erro de proibição, tá? Eu vou só ler aqui os dispositivos para a gente começar a identificar a aplicação deles, tá? Ó, acompanha aí comigo, ó. Esse é o 20 caput. Galera de Belém, sejam bem-vindos aí, tá? Ó, artigo 20 caput do Código Penal, tá bom? Olha o que ele tem aqui, ó. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Pronto. Essa é a dicção do artigo 20 caput do Código Penal, que trata do erro de tipo, beleza? Agora, quando é que eu tenho o erro de proibição? Quem informa o que é o erro de proibição no nosso código, gente, é o artigo 21 do Código Penal. O artigo 21 vai dizer lá que o desconhecimento da lei é inexcusável, claro, tá? Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3, tá? Então, observem, o artigo 20 caput trata do erro de tipo, o artigo 21 do erro de proibição. Na prática, os pontos, as questões que trazem, tanto em prova quanto em concurso, que trazem do erro de tipo, que trazem o erro de tipo, são questões em que o agente não sabia qual era a conduta que estava praticando. No erro de tipo, o agente erra quanto à conduta. Ele avalia a circunstância de forma inadequada, ele avalia a circunstância de forma incorreta e, claro, né, pratica a conduta sem saber que estava praticando-a, tá? A gente poderia pensar em diversos exemplos de erro de tipo, alguns muito clássicos, né? Como, por exemplo, o cidadão que vai caçar, aí ele tá lá nessa caçada, vê algo atrás de uma moita se movendo, acha que é um animal e atira. Então ele acha que está praticando a conduta matar um animal, quando na verdade ele atirava em uma pessoa, ele atirava em alguém, né? Ou seja, ele praticou a conduta matar alguém, achando que estava praticando a conduta matar um animal. Ele errou acerca da conduta que estava praticando. O erro de tipo é sempre esse exemplo. O agente acha que está fazendo uma coisa quando na verdade está fazendo outra. Imaginem uma hipótese em que um motoboy, por exemplo, né, é contratado para fazer o transporte de uma encomenda, ok? Alguém liga para esse motoboy e diz, olha, eu tenho um transporte aqui para você fazer. E aí o cara vai lá, pega uma caixa com algumas coisas dentro, entrega para o motoboy, diz, ó, tá aqui, tem uns documentos aqui, tá aqui a caixa, leva nesse endereço e entrega a tal pessoa. E aí o motoboy tá indo lá levar essa caixa para determinada pessoa. No caminho, esse motoboy sofre um acidente, cai da moto. Quando alguns policiais chegam para ajudá-lo, percebem que a caixa se rompeu e que dentro da caixa havia cocaína, né? Perceba que o office boy acreditava que estava transportando documentos, quando na verdade ele estava transportando droga, né? E como não era para consumo pessoal, tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas. Entenderam? Ou seja, ele achou que estava transportando documento, quando na verdade está transportando droga. Esse é o erro de tipo, né? Já caiu. Imagina aí uma hipótese, né, em que o agente vai a um bar, chega nesse bar em que só entram pessoas maiores de 18 anos, ele chega nesse bar, conhece uma garota, tá? Transa com ela no banheiro do bar,
No dia seguinte, ele descobre que ela tinha menos de 14 anos, né? Ou seja, ele praticou a conduta de estupro de vulnerável, lá do artigo 217A do Código Penal. Ele praticou a conduta do artigo 217A, que é ter conjunção carnal com menor de 14, beleza? Só que, percebam, ele não sabia que estava tendo conjunção carnal com menor de 14. Ele achava que estava tendo conjunção carnal com maior de 14, beleza? Ó, só um parêntese aí, tá? O artigo 217A do Código Penal, que traz lá o crime de estupro de vulnerável, ele tipifica a prática do ato sexual com menor de 14. A partir dos 14 anos, a conduta passa a ser fato atípico, claro, se há o consentimento, né? Aos 14 anos, qualquer adolescente adquire a capacidade plena para a prática do ato sexual. Ou seja, uma garota de 14 anos pode dar o consentimento e transar com um homem de 50, assim como uma mulher de 50 pode transar com um garoto de 14, desde que seja ao menos no dia do aniversário. Na véspera, não. Na véspera do aniversário, ela é menor de 14. E aí vai existir o crime de estupro de vulnerável, tá? Então, imagina essa hipótese concreta em que o agente chega a um bar, transa com a garota, achando que ela era maior de 14, até porque naquele bar só entravam pessoas maiores de 14, maiores de 18 anos. Ele transa com ela e depois ele descobre que ela é menor de 14. Então, percebam, nessa hipótese aí, ele praticou a conduta ter conjunção carnal com menor de 14, achando que estava praticando a conduta ter conjunção carnal com maior de 14. Então, esse é o erro de tipo. Esse é o erro de tipo essencial previsto no caput do artigo 20 do Código Penal, tá? E qual é a consequência do erro de tipo? Você vai lembrar. O erro de tipo, gente, sempre exclui o dolo, tá? Havendo erro de tipo, você afasta o dolo da conduta do agente. Não há dolo. Você não tem como pensar em dolo. Não dá para dizer que esse motoboy teve dolo de traficar. Ele sequer sabia que transportava droga. Não dá para dizer que o rapaz que atirou numa pessoa, achando que era um animal, teve dolo de matar alguém. Ele sequer sabia que era alguém, né? Não dá para você dizer que o agente, que numa hipótese, por exemplo, em que ele transa com a garota menor de 14, achando que ela tinha mais de 14, não dá para você dizer que ele teve dolo de praticar o estupro de vulnerável, né? Ele não sabia que ela era menor de 14. Então, o artigo 217A do Código Penal, ele vai tipificar a conduta nessa hipótese, mas no momento em que eu identificar o erro de tipo, que é trazido aí no artigo 20 caput do Código Penal, esse erro de tipo, gente, afasta o dolo. Eu afasto o dolo da conduta do agente. Não houve dolo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar se houve culpa. Para existir culpa, é necessário, claro, que exista expressa previsão legal. É necessário que o tipo penal traga previsão legal para a conduta culposa. Senão a conduta culposa é fato atípico, né? Senão a conduta culposa vai ser considerada fato atípico. Então, esse é o artigo 20 caput do Código Penal, que trata aí do erro de tipo essencial. Esse é o erro de tipo essencial, tá? Agora, além do erro de tipo, tem o erro de proibição. No erro de proibição, o cara sabe qual é a conduta que está praticando. Ele não sabia que era ilícita a conduta, tá? Ele sabe qual é a conduta, mas acha que a conduta não é ilícita. Acha que a conduta não é proibida, beleza? Então, na hipótese em que o agente, ele sabe que a vítima tem menos de 14 anos, ele começa a namorar, ele namora com uma garota já há um tempo, sabe que ela tem menos de 14 anos, ainda assim ele vai e transa com ela, achando que, nessa hipótese, a conduta não era proibida. Pessoal do Direito News, um abraço para vocês, tamo junto, né? Galera linda aí do Direito News, né? Quando a gente não sabe que é crime, o estrangeiro que pensa não ser crime usar drogas. Perfeito, Fernando. Ó, eu tenho aí um erro de proibição, né? Grande abraço para vocês, meus amigos. Eu tenho aí no erro de proibição, observa, uma hipótese em que o agente vem para o Brasil. Imagina que um holandês vem para o Brasil, vem passar férias aqui no Brasil, aí ele vê lá no folder da viagem dele uma foto, né? Todo mundo lá com roupas minúsculas na foto.
Aí ele chega, olha pra foto, vê alguém na foto fumando alguma coisa na praia, ele para e pensa, porra, no Brasil também é liberado. No Brasil também é possível usar droga. E aí ele, aqui em Salvador, por exemplo, né? Ou no Rio de Janeiro, ou em um outro local, em uma praia aí do Brasil, ele vai lá e acende um cigarrinho do demônio e começa a fumar. Claro, né? Ele está praticando a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a conduta do usuário. Vou abrir mais um parênteses, beleza? Vou abrir mais um parênteses. A conduta do usuário é crime. O STF está julgando essa hipótese, beleza? O STF está julgando essa hipótese através de um habeas corpus, mas a conduta do usuário é crime. Não há pena privativa de liberdade. Aliás, a Lei de Drogas, inclusive, proíbe a prisão do usuário, tá? O artigo 48 da Lei de Drogas, ele traz lá vedações expressas à prisão do usuário, tá bom? Mas é crime e tem pena restritiva de direitos. Nosso Código Penal prevê 3 espécies de pena. A pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direitos ou pena de multa. Então eu posso ter um crime com pena de multa, um crime com pena restritiva de direitos, que é o caso exato da lei, do artigo 28 da Lei de Drogas, que traz lá o crime do usuário, a conduta do usuário. Então, o agente, ele está numa praia, né, no Brasil, ele aí acende um cigarro de maconha, começa a fumar, achando que aquilo não é crime, mas ele sabe que está com a droga para consumo pessoal. Ou seja, ele sabe qual é a conduta que está praticando, ok? Acha que a conduta não é proibida. Tudo bem, ele está em erro de proibição. Ele erra acerca da ilicitude do fato. Aí, nessa hipótese, beleza? Nessa hipótese, eu vou aplicar o artigo 21 do Código Penal, tá bom? Pessoal da 2 de julho, abraço para vocês aí, meus amigos, né? Nessa hipótese, eu vou aplicar o artigo 21 do Código Penal. Ou, se esse erro era inevitável, isenta de pena. Se o erro era evitável, reduz a pena, beleza? Então, se o erro era inevitável, isenta de pena. Se o erro era evitável, reduz a pena. Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer para identificar se o erro era ou não evitável, era ou não inevitável? Essa evitabilidade do erro, ela está regulada no artigo 21, parágrafo único, tá? Parágrafo único vai dizer que considera-se evitável o erro, né, quando a gente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Pensa num caso que é muito comum, né? Vocês certamente já ouviram esse ditado, né? De que achado não é roubado. Rapaz, eu tô ficando cheio de cabelo branco aqui, ó. Tá vendo? É preocupação, né? Preocupação demais. Tá vendo aí? Preocupação que vocês andam me dando, né? Aí eu tô aqui, ó, cheio de cabelo branco, tá? Imagina aí, ó, o seguinte. O cidadão, vocês certamente já ouviram esse ditado. Achado não é roubado, tá? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Então imagina que você está andando e encontra algo perdido, né? Encontra algo caído em algum lugar, um celular ou um outro aparelho, ou ainda dinheiro, né? Você está andando lá e encontra um bolinho lá com R$1.500. Porra, sexta-feira, achar um bolinho assim de R$1.500, vocês certamente não estariam aqui assistindo essa aula, né? Certamente quem está assistindo essa aula aí não foi o cidadão do exemplo que achou esse bolinho de R$1.500, não. Mas imagina aí, ó, na hora que você acha, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: achado não é roubado, beleza? Achado não é roubado. Não estou roubando nada de ninguém, né? Pega, põe no bolso e se apropria daquilo que você encontrou. Então, na verdade, claro, não há roubo aí, porque roubo é subtração com emprego de violência ou de grave ameaça, lá no artigo 157 do Código Penal. Ok, beleza. Entretanto, há um crime para essa conduta, tá? Há um crime para essa conduta, tá? Aí eu tenho uma apropriação indébita da coisa achada, tá? Essa conduta se tipifica no artigo 169, parágrafo único, inciso 2. É uma espécie de apropriação indébita. Entretanto, o que eu quero que vocês percebam? Muita gente acha que essa conduta não é crime. Muita gente acha que isso não é proibido.
Muita gente acha que isso não é ilícito, porque cresceram ouvindo o ditado de que achado não é roubado. E se achado não é roubado, então eu posso ficar com aquilo que eu acho. Observa que, nesse caso concreto, o agente sabe qual é a conduta que está praticando. Sabe que achou uma coisa alheia perdida e que vai se apropriar. Só que achou que isso não é ilícito. Achou que isso não é proibido. Então o erro dele recai sobre a ilicitude da conduta, o erro dele recai sobre a proibição da conduta, daí a aplicação do artigo 21 do Código Penal, tá? Então eu tenho aí o 20 caput com o erro de tipo essencial, tá bom? E o artigo 21, tá bom? Com o erro de tipo, né? Vitor, a ideia de você analisar a excusabilidade ou não do erro, né? Você vai lembrar da hipótese da evitabilidade ou não. O erro evitável é um erro inexcusável, porque é imperdoável, tá bom? O erro evitável, ele é inexcusável, porque ele é imperdoável. A palavra excusa vem do latim, significa perdão, tá bom? A palavra excusa vem do latim, significa perdão, tá? Então, se o erro era inexcusável, é porque o erro era imperdoável. Eu não vou perdoar quem errou, né? Ele cometeu um erro grotesco, um erro grave, né? Então eu não perdoo quem errou, tá bom? Se eu não perdoo quem errou, é porque o erro era evitável, não é? Então o erro evitável é inexcusável, já o erro inevitável é perdoável, né? Eu não vou perdoar, eu não vou punir o cidadão se quando eu avaliar aquela hipótese concreta, eu identificar que se eu tivesse no lugar dele, eu teria errado também. Eu não vou punir ele por conta disso, né? Então, o erro inevitável é um erro perdoável. O erro evitável é um erro imperdoável. Daí a utilização daquelas duas palavrinhas, excusável e inexcusável, que acabam sempre trazendo aí alguma duvidazinha pra gente, né? Tá, pronto, vamos lá. Então, ó, fechou. A gente viu aí o erro de tipo clássico, né? Que é o erro de tipo essencial, que é o do caput do artigo 20. E tem também aí, a gente deu uma analisada no erro de proibição, que é o que está no artigo 21 do Código Penal, tá? Agora, existem algumas outras espécies de erros, tá bom? Existem outras espécies de erro. Para o exemplo, o que cabe? Eu não entendi, Roberto. Né? Para qual exemplo? Para o exemplo do erro de proibição? No erro de proibição, se o erro é inevitável, isenta de pena, afasta a culpabilidade, exclui a culpabilidade. Esse erro inevitável. Se o erro era evitável, diminui a pena de 1/6 a 1/3. A gente vai encontrar essa consequência no artigo 21 do Código Penal. 21 caput traz isso lá para a gente aplicar para essas hipóteses aí dos erros, né, de proibição, tá bom? Previstos aí. Agora, observa, tem uma outra hipótese de erro, essa daqui também cai muito, então se liga, tá? São os chamados erros acidentais. O erro de tipo, ele se divide em dois. A gente viu o erro de tipo clássico e erro de proibição. Agora esquece erro de proibição um pouquinho. Quero falar só do erro de tipo. O erro de tipo se divide em dois, tá? Existem duas espécies de erro de tipo. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial a gente já tratou, que é o do caput do artigo 20. O agente não sabe qual é a conduta, exclui o dolo e ponto final. Beleza? Agora, e no erro de tipo acidental? Qual é a consequência do erro acidental? Aí depende. Existem alguns erros, né, acidentais que podem aparecer pra gente aí, tá? Pode existir, por exemplo, né, o erro in objecto, né? O erro sobre o objeto, o erro que recai sobre o objeto, né? Muito obrigado, Carlinha. Um erro que recai sobre um objeto, tá? É um erro que recai normalmente sobre o valor do objeto, sobre a qualidade do objeto, tá? Por exemplo, imagina que eu vá subtrair uma joia, estou lá andando na rua, né? Aí vejo uma mulher lá, percebo que ela está com um colar, né? Um colar muito bonito, todo espalhafatoso. Aí eu olho para essa porra desse colar e digo, rapaz, aquilo ali deve ser muito valioso, deve valer muito dinheiro, né? Pela aparência do colar. Eu vou lá então e subtraio, né, o furto por arrebatamento. Vou lá, passo, arranco o colar dela e saio correndo. Eu pratiquei um crime de furto por arrebatamento, aí não há roubo, né? Roubo só quando houver
violência ou grave violência contra a pessoa, se há violência contra a coisa, não é roubo, beleza? É furto. E há aí, claro, a hipótese do furto por arrebatamento, né? Então, o agente subtrai o colar achando que era valiosíssimo. Depois ele descobre que era uma mera bijuteria, que custava 15 reais. Que custava 10 ou 15 reais o colar, né? Então, o erro dele recaiu sobre o objeto. O erro dele recai sobre o valor do objeto, sobre a qualidade do objeto, tá bom? Esse erro acidental, claro, não afasta o dolo. Ele responde pelo furto doloso por ter dolo de subtrair coisa móvel alheia, sem sombra de dúvidas e sem problema nenhum, tá bom? Então, essa hipótese aí primeira, o erro sobre o objeto. Além do erro sobre o objeto, tem também o erro sobre a pessoa, tá? O erro que recai sobre a pessoa, e esse erro que recai sobre a pessoa, gente, ele tá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, tá? O artigo 20, parágrafo 3º, que trata lá desse erro sobre a pessoa, né? Erro in persona, né? Ele diz lá, o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena, né? Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, né? Fernanda, o arrependimento eficaz, ele não exclui, ele não é um elemento utilizado para você afastar o dolo, não, tá? O arrependimento eficaz, ele atua lá na tipicidade da conduta, tá? Ele, no momento em que o agente se arrepende eficazmente, ele não responde pelo crime consumado nem pelo crime tentado, porque o arrependimento eficaz ele vai afastar essa tipificação, tanto da consumação quanto da tentativa. Então, o artigo 15, né, do Código Penal, ao trazer lá o arrependimento eficaz, trata-se, na verdade, de uma causa de tipificação e não de exclusão do dolo, tá? Então não há ali uma causa de exclusão de dolo, mas sim de tipificação de uma conduta que não seria típica se o artigo 15 não existisse. Quer ver? Já que eu abri esse parêntese, né? Exatamente. Só responde pelos atos já praticados. Mas já que eu abri esse parêntese, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Presta atenção. O cara dá 5 tiros na vítima. 5 tiros na vítima com dolo de matar. Pega a vítima, leva para o hospital. Beleza? Leva a vítima para o hospital. A vítima sobrevive. Beleza? Pronto, vamos lá. Ele responde por homicídio consumado? Não, porque a vítima está viva. Beleza? Ele não responde por homicídio consumado porque a vítima está viva. Tá? Então não há homicídio consumado. Segundo, ele responde por tentativa de homicídio? Não, porque a tentativa só acontece quando o que impede a consumação é uma circunstância alheia à vontade dele. E não foi o caso. Nesse caso concreto, o que impede a consumação do crime é a própria vontade dele. Então não tem aí tentativa, né? Então, percebam, como é que eu faço para tipificar isso se o artigo 15 do Código Penal não existisse? Eu não tipificaria. Essa conduta seria fato atípico. O cara dá 5 tiros na vítima, se arrepende, leva a vítima para o hospital, a vítima sobrevive. Tipifica isso aí para mim, sem que o artigo 15 exista. Isso não se tipifica, isso é fato atípico. Percebeu? Então o artigo 15 do Código Penal, ele pega esse caso em que não há crime consumado nem há tentativa e tipifica na lesão corporal. Percebeu? Ele vai responder pelos atos praticados. É uma forma de tipificar algo que não seria tipificável de outra maneira, de acordo com o que a gente tem no código. Então, o arrependimento eficaz não é uma excludente de dolo, mas a natureza jurídica dele é causa de tipificação da conduta, tá? Caso apareça numa prova, eles te cobrem a natureza jurídica dele é essa daí, tá? Agora vem, volta pra cá. O erro sobre a pessoa, que está no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, ele vai trazer lá uma hipótese em que o agente erra na identificação da vítima. O agente identifica a vítima de forma equivocada, identifica a vítima de forma errada. Imaginem que eu, né, tô um dia puto da vida com o professor Ivan Gessler, aí digo, eu vou matar esse desgraçado, né? Aí eu vou pra porta da casa dele e fico lá esperando ele sair para atirar nele. De repente sai um irmão gêmeo dele, que eu não sabia que ele tinha irmão gêmeo, né? Já pensou?
se ele sozinho nesse mundo já causa o estrago que causa, imagina ele com um irmão gêmeo. Foda, né? Mas tudo bem. Aí sai o irmão gêmeo dele, eu não sabia que ele tinha um irmão gêmeo e atiro pensando que eu estou atirando nele. Ou seja, o meu erro recaiu sobre a identificação da vítima. Então eu vou aplicar aí o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que é o erro sobre a pessoa, tá? E o agente vai responder como se tivesse atingido quem pretendia atingir, beleza? No erro sobre a pessoa, lembra disso, o agente responde como se tivesse atingido quem pretendia atingir. O artigo 20, parágrafo 3º vai trazer essa regra para a gente aí identificar, tá? O próximo erro acidental, lembrem, eu estou tratando dos erros acidentais, né? O próximo erro acidental é o erro na execução, tá bom? O chamado aberratio ictus, né? Esse erro na execução, também chamado de aberratio ictus, que está lá no artigo 73 do Código Penal. Ou para ele aqui, para a gente dar uma lida no 73, né? Olha ele aqui, achamos. Erro na execução, tá vendo? Artigo 73 do Código Penal, tá? Ó, olha como ele trabalha aqui, ó. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa. Então é o caso que o cara erra não na identificação da vítima, mas ele erra na execução do crime. Acontece um acidente na execução do crime. Ele erra o tiro. Ele vai atirar em João, acerta em Pedro. João estava ali. João estava ali. Ele olha, vê João, quer matar João, atira em João, errou, acertou Pedro, que estava passando por trás. O artigo 73 do Código Penal, ao trazer essa espécie de erro como um erro acidental, também traz como regra geral a ideia de que o agente responde como se atingisse quem pretendia atingir, beleza? Então, se ele quer matar João, erra o tiro e mata Pedro, que estava passando próximo, ele responde como se tivesse matado João, beleza? Então o artigo 73 vai trazer essa regrinha para a gente pensar essa outra espécie de erro de tipo acidental, tá? E mais um erro de tipo, ó, mais um erro de tipo acidental aqui, é o chamado resultado diverso do pretendido, beleza? Que está no artigo 74 do Código Penal, tá? O resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis. A gente falou do erro na execução, que era o aberratio ictus. Agora a gente está falando do resultado diverso do pretendido, que é o aberratio criminis. Na hipótese do aberratio criminis, o agente também comete um erro, beleza? Também ocorre um acidente, tá bom? Um erro na execução. Entretanto, ele não atinge uma pessoa diversa. Ele atinge um bem jurídico diverso, beleza? Ele não atinge uma pessoa diversa, ele atinge um bem jurídico diverso. Exemplo, eu quero matar João, atiro em João, errei e destruí uma parte do patrimônio de Pedro, que era a vitrine da loja dele, né? Ou ainda, eu quero jogar uma pedra em um ciclista que estava passando, eu atiro a pedra com a intenção de causar lesão corporal no ciclista, erro a pedrada e ela quebra o para-brisa de um carro. Percebam que ocorre aí um erro na execução, um acidente na execução, e eu atinjo um bem jurídico diverso. Ou uma questão que é muito comum em prova é o caso do cidadão que quer, por exemplo, quebrar a janela da casa e acaba atingindo um morador. O agente joga pedra com a intenção de atingir a janela, para quebrar a janela. Ele quer atingir o bem jurídico patrimônio e ele acaba atingindo um morador que estava na residência, né? Então, o artigo 74 do Código Penal, ao tratar desse resultado diverso do pretendido, vai dizer pra gente aqui o seguinte, ó, eu vou ler o conteúdo pra gente trabalhar. Vamos lá. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Ou seja, por esse resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Claro, a culpa só se tipifica se há expressa previsão legal, artigo 18, parágrafo único do Código Penal, tá bom? Então, nesse caso concreto, o agente atua querendo atingir João, atinge o patrimônio. Responde pelo dano ao patrimônio culposo se houver expressa previsão legal. Como não há o crime de dano culposo, então é fato atípico, beleza?
A conduta é fato atípico. Agora, vamos lá, preste atenção. O final do 74 traz um conteúdo aqui importante pra gente. Vocês já estão com sono não, né? Se liga aí, só mais um pouquinho. Aguenta aí só mais um pouquinho, tá? Não vou me demorar. O final do 74 diz aqui o seguinte: se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal, tá? Ou seja, se ocorre também o resultado pretendido, eu aplico a regra do artigo 70. Se não ocorre o resultado pretendido, eu não aplico a regra do artigo 70. Ou seja, vamos lá? Acompanha comigo aqui, ó. Márcia, isso, nada de sono, Márcia. Acompanha comigo aqui, ó. Eu atiro a pedra para atingir o ciclista. Errei o ciclista e quebrei a vitrine. Respondo pelo dano culposo. Dano culposo é fato típico ou atípico? Atípico. Beleza, vamos lá. Eu atingi o ciclista? Não. Respondo pela tentativa? Não. Claro que não. Porque o artigo 70 final diz que se ocorre o resultado, também o resultado pretendido, reconheço concurso de crimes. Se não ocorre o resultado pretendido, não reconheço concurso de crimes. É o que está lá no finalzinho do artigo 74, desculpa, do Código Penal. Tá bom? Fechando. Então, ó, beleza. Agora, e que diabo é discriminante putativa? Né? O que é discriminante putativa? Exatamente, aí vai haver a hipótese dele responder ele vai responder civilmente, né? A indenização, né? Ele vai civilmente ter que indenizar, tá bom? Ó quem entrou aí, meu filho normalmente fica aqui, né, do meu lado, ele vem aqui toda hora para dar um tchau para vocês, mas ele entrou aí agora, tá assistindo a transmissão. Beijo, papai. Amo você, viu? Tchau. Fica aí ouvindo, você presta atenção aí pra você entender, tá? Vamos lá. Ó, o que é a discriminante putativa, né? O que é a discriminante putativa? Primeira coisa, né? O que é uma discriminante? O que é uma discriminante? Discriminante é algo que discrimina, é algo que exclui o crime, beleza? Não consegui pegar o fim da última explicação. Rafa, me fala qual foi aí, por favor, né? Me fala qual foi aí o finalzinho que vocês não conseguiram pegar, que eu repito, beleza? Fala aí de novo qual foi o finalzinho que eu repito para vocês, tá? Fala aí já. Aí eu repito. Então, ó, vamos lá. O resultado, a hipótese em que o agente, a discriminante putativa, beleza. O último exemplo sobre erro na execução. Tá, vou repetir erro na execução. Ó, erro na execução não. O resultado diverso do pretendido. Foi o último exemplo que eu estava dando. No resultado diverso do pretendido, o agente, ele atua e acaba lesionando um bem jurídico diferente, não é isso aí? Beleza. O final do artigo 74 do Código Penal, o final do 74 do Código Penal diz: se ocorre também um resultado pretendido, aplica o artigo 70. Então, qual é a ideia aqui que a gente vai extrair disso? Vamos lá? Se não ocorre também um resultado pretendido, não aplica o artigo 70. O que é o artigo 70? O concurso de crimes. Ou seja, a existência do concurso de crimes está condicionada à lesão ao bem jurídico. Beleza? A existência da lesão, a existência do concurso de crimes está condicionada à existência da lesão ao bem jurídico. Tá bom? Beijo pra Luan e pra Lana, que estão aí me ouvindo. Amo vocês. Então, ó, vamos lá. Volta pra cá. Agora, o que a gente vai falar aqui agora? Da discriminante putativa. Primeiro, o que é uma discriminante? Discriminante é algo que discrimina, que exclui o crime. Se você olhar o artigo 23 do Código Penal, ele vai trazer ali 4 discriminantes. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. São excludentes de ilicitude, excludentes do crime. Afastam o crime, excluem o crime. São, portanto, discriminantes. Ok, já sei que diabo é uma discriminante. Agora, o que é uma discriminante putativa? A ideia da discriminante putativa é quando o agente comete um erro na discriminante. O agente erra achando que estava em legítima defesa quando não estava. O agente erra achando que estava em estado de necessidade quando não estava. Ele erra achando que estava cumprindo o seu dever legal
quando não estava, né? Então, o agente atua, vai ficar assim, Duda, gravado, tá? O agente atua, no caso concreto, achando, acreditando que estava em legítima defesa. Imagina o cidadão, e esse é bem clássico, tá? O cidadão tá lá num bar sentado, aí chega alguém que é o seu inimigo, que já o ameaçou de morte várias vezes, entra nesse bar, vem andando rápido em sua direção, chegando perto, põe a mão na cintura. Aí o cara, achando que estava na iminência de sofrer uma agressão, saca a arma dele primeiro, atira e mata o agressor. Depois se descobre que não havia agressão. Houve um erro na discriminante, beleza? Houve um erro na discriminante, tá? Então, o agente erra achando que estava em legítima defesa, quando na verdade não estava. Eu tenho uma discriminante putativa. Isso é uma discriminante putativa. A legítima defesa putativa, o estado de necessidade putativo, e por aí lá vai. Eu não sei se vocês já ouviram essa história do Aras, né? Aras, ele cresceu no interior do estado e veio para aqui, para Salvador, pela primeira vez quando ele tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade, isso, claro, isso tem uns 45 anos mais ou menos atrás, né? Ele, com 18 anos de idade, vai a um cinema. Chegando lá no cinema, né? Ele foi assistir um filme 3D, primeira vez que viu um filme 3D na vida. Aí ele tá lá assistindo o filme, de repente ele põe o óculos e um leão começa a aparecer lá na tela. Ele, achando que o leão estava vindo para agredir ele, saiu correndo, pisando na cabeça das pessoas e lesionando um monte de gente que estava ali na sala de cinema. Ou seja, ele cometeu um erro achando que estava em estado de necessidade, quando na verdade não havia estado de necessidade. Percebe? Não havia estado de necessidade. Então, a legítima defesa pode ser real ou pode ser putativa. O estado de necessidade pode ser real ou pode ser putativo. Não é isso aí? Vamos pensar numa hipótese de estrito cumprimento de dever legal. Estrito cumprimento de dever legal putativo. Olha para cá. Uma viatura está fazendo uma ronda no bairro. De repente, observa um cidadão correndo, sendo perseguido por outros dois. Os policiais, então, aí perseguem o cidadão que estava sendo perseguido, alcançam ele, jogam ele ao chão, algemam, né? Ou seja, prendeu, beleza? Cerceou a liberdade, praticou o crime de sequestro, cárcere privado, né? O fato típico, ao menos. Só que os policiais fizeram isso achando que estavam prendendo um criminoso, alguém que estava sendo perseguido por outros, né? Havia o dever legal desses policiais prenderem esse cara? Depende. Se era um criminoso, sim. Porque o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que as autoridades policiais têm o dever de prender quem quer que se encontrem em flagrante delito. Beleza? Essa é a hipótese, tá bom? Agora, e se não havia o dever de prender? E se era uma brincadeira? Eram jovens brincando? Então, observa, nesse caso concreto aí, os policiais achavam que estavam cumprindo o seu dever legal quando não havia estrito cumprimento de dever legal, já que o caso concreto, né, não era o caso de um flagrante de crime. Então, essa é a hipótese da discriminante putativa. Aí eu quero que você fique ligado em 3 opções, tá? 3 opções. Anota aí que isso é importante, isso cai na prova, tá? Se o erro recair sobre a situação de fato, tá bom? Se o erro recai sobre a circunstância fática, você vai aplicar o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e aí eu tenho um erro de tipo, tá bom? É discriminante putativa com erro de tipo, tá? Isso se o erro recair sobre a circunstância fática. Se a gente olhar a circunstância fática, achar que ela representa uma coisa, quando na verdade ela representa outra, beleza? Aí eu tenho um erro que recai sobre a situação de fato, tá bom? E aí eu aplico o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, reconhecendo aí essa discriminante putativa, afastando, portanto, a tipicidade da conduta, tá? E nas outras hipóteses, sempre vai ser erro de proibição. Na hipótese em que o agente atua, por exemplo, né, sabendo qual é a circunstância fática, mas achando que a circunstância fática justificava que ele praticasse a conduta. Imaginem que o pai chega em casa
encontra a filha sendo estuprada. Ele saca a arma e atira no estuprador. O estuprador cai ao chão, a arma que ele trazia consigo cai longe de seu corpo. O pai, então, continua atirando, achando que estava em legítima defesa. Olha o excesso, né? Vamos lá. Aí eu tenho uma hipótese em que ele atira acreditando que estava em legítima defesa quando não havia mais a legítima defesa para essa hipótese concreta, tá bom? E isso vai ser erro de proibição. Eu aplico o artigo 21 do Código Penal. Então, gente, ó, nós tratamos aí de diversos pontos ligados aí aos erros em direito penal. Erro de tipo, erro de proibição, né? Vários tópicos aí em que a gente identificou essas hipóteses, tá? Hipóteses importantes para prova. Fiquem muito ligados aí, que isso aparece em prova de OAB, de concurso público, tá? Me segue lá nas redes sociais, tá bom? Meu nome é Leandro Gesteira, eu sou professor do curso Sejais. Ou, se tiver alguma dúvida que vocês tenham ficado aí, vocês podem mandar um WhatsApp para mim, que a gente vai conversando, a gente vai tratando. O meu WhatsApp é daqui de Salvador, é o 71, é o prefixo 71, que é daqui de Salvador, é o 991612476, tá bom? Então, né, essas hipóteses que a gente tratou aí são hipóteses que aparecem muito, ó. Não exige o erro acidental sobre o nexo causal, não entendi, Edson, a sua dúvida, né? Isso mesmo, Andressa. Esse é o número aí do rapaz. É o 991612476. Passa aí qualquer dúvida que vocês tenham ficado pelo WhatsApp, que a gente vai se falar. Me adiciona lá no Instagram e fiquem ligados, tá bom? O Amo Direito, né? Sempre tem convidado a gente aí. A gente está trabalhando aí junto com o pessoal do Amo Direito, galera do curso Sejais, né? Tamo junto. Beijo. Até a próxima.